Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Olha, a gente sempre treina as penalidades em véspera de jogo, a gente sempre avalia aqueles que estão batendo melhor ou não. Até por isso a gente colocou outros jogadores na frente, entendendo esse contexto do Pedro. E se o Pedro não fosse o quinto, talvez o único jogador que a gente tivesse ali de uma hierarquia um pouquinho maior seria o Léo, que é um zagueiro que bateu depois o sexto pênalti, fez. Então, assim, eu não gostaria de entrar assim, devia ter sido esse ou aquele, porque aí eu tô fazendo avaliação em cima do que aconteceu, né? O Pedro é um camisa 9, é um jogador acostumado a fazer gol, é um jogador acostumado com esses momentos. A gente fez um levantamento dos jogadores de aproveitamento, não só do aproveitamento dos pênaltis, mas aqueles que tinham batido em decisão e tinham acertado, e o Pedro era um deles. Ele já tinha batido pênaltis em decisões e tinha acertado, assim como o Miranda, que entrou mais no final porque era um bom batedor, o Nenê, o Puma e assim por diante. Infelizmente, ele perdeu. É um momento, além do resultado para nós como equipe, é um momento difícil para ele. O que a gente precisa fazer agora é apoiá-lo, independente se é ele que vai bater o próximo pênalti ou não. Ele é um jogador muito importante para a gente, tem ajudado demais. É o momento da gente se fortalecer, de dar força para ele. Conversei com os jogadores, eu acho que, de uma maneira geral, mesmo a gente não fazendo um bom jogo, nós fomos uma equipe que buscou o resultado, buscou atacar, buscou enfrentar o adversário, que veio numa postura defensiva e é direito deles. Acho que isso, por si só, traz um elemento, vamos dizer assim, de injustiça, porque a gente procurou jogar, procurou buscar, procurou tentar atacar, mesmo que não tenha feito da melhor maneira. E eu disse para eles, a vida é assim, as injustiças vão acontecer, os sentimentos vão aparecer. O mais importante desse momento em diante, já que nós não podemos voltar atrás, é como nós vamos reagir a isso, e a gente tem aí 2 dias para se recuperar, para levantar a cabeça e para tentar dar a volta por cima num jogo que é importante para a gente também. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos dos maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, vocês acabaram de ver, né, o vídeo aí da coletiva do Maurício Barbieri falando sobre o Pedro Raul. A gente vai falar sobre isso com uma opinião própria minha, mas a maioria dos vascaínos vão entender e vão achar correta a minha análise que eu vou fazer nesse exato momento. O Maurício Barbieri disse que achou injusta a eliminação, errado, né? Foi justa a eliminação do Vasco, foi o pior jogo do Vasco da temporada, com toda certeza, um desempenho pífio, que é culpa dele, a eliminação do Vasco, é culpa do Maurício Barbieri, a eliminação do Vasco, né, na última quinta-feira. Então ele é um técnico que vinha até bem, estava dando um padrão no time, mas tirando uma pecinha, né, só, acabou destruturando todo o esquema que ele já tinha feito, acabou com todo o esquema, né? Tirando o Rodrigo da equipe quando o Andrés Santos vem aí do empréstimo ao Chelsea. Acabou. E, meus amigos, não adianta falar que que o Pedro Raul depois ele vai poder colocar de novo bater pênalti. O Pedro Raul não tem que mais bater pênalti. Tem uma matéria que saiu aqui que o Pedro Raul tem 100% de aproveitamento no Botafogo e no Goiás.
Gente, com todo respeito ao Goiás e com todo respeito também ao Botafogo do Rio de Janeiro, né? Mas essas duas equipes não é parâmetro pelo gigantismo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogar com essa camisa, o peso é totalmente diferente. É uma responsabilidade gigantesca jogar no Vasco da Gama. A pressão é muito maior. A pressão é muito maior e o Pedro Raul sente isso psicologicamente. Desde a primeira partida que ele jogou com a camisa do Vasco, onde ele foi fazer o primeiro gol, se não me engano, foi na quinta ou sexta partida. Já perdeu 3 pênaltis, contando com esse pênalti decisivo aí nas cobranças diante da equipe do ABC. Se ele sente isso numa cobrança diante do ABC, imagine você jogar um clássico com um rival, né? Você jogar com o Corinthians, jogar com o São Paulo, com o Grêmio, numa decisão por pênalti. Imagina o que vai passar na cabeça do Pedro Raul. É um jogador que hoje tem que ter um outro jogador, o Vasco tem que contratar um outro centroavante. O Pedro Raul provou que realmente ainda psicologicamente não tem como vestir a camisa do Vasco, nem como titular. É um jogador para compor elenco. Esse jogador tem que passar por um problema, um tratamento psicológico muito sério, porque ele sente jogar com a camisa do Vasco. Isso a gente viu na partida diante do ABC. O Maurício Barbieri não adianta vir na coletiva defender o jogador nesse exato momento, porque o jogador nem pedido de desculpas a torcida ainda deu. Perdeu o pênalti, e ficou por isso mesmo. Não deu desculpas aos mais de 13 mil torcedores que estiveram em São Januário naquela partida, ou os 25 milhões de torcedores espalhados por esse mundo. Não deu uma nota de desculpa ao torcedor vascaíno, né? Que isso aí é erradíssimo, principalmente ao Pedro Raul, que é responsável, sim, pela eliminação do Vasco, junto com o Maurício Barbieri, e também, principalmente, a esses gestores incompetentes da SAF do Vasco da Gama. Nós aqui temos uma análise fria, porque a gente estamos analisando aqui o que aconteceu. O Vasco não pode ser eliminado da forma como foi eliminado por uma equipe da segunda divisão, dentro de São Januário, numa segunda fase da Copa do Brasil, com mais de 100 milhões de investimentos. Foi um dos maiores vexames da história do Vasco. E isso eu estou contando também todas as quedas do Vasco à Série B. Então, meus amigos, é muito sério o que aconteceu e atitudes, né, têm que ser tomadas, e o Vasco tem que contratar um novo centroavante para ou tomar o posto do Pedro Raul, porque não tem a mínima condição do jogador ser um titular absoluto hoje para disputar um campeonato brasileiro aí de 2023. Não há a mínima condição. O Vasco precisa urgentemente contratar um centroavante. E o que foi feito, né, o que a gente viu na quinta-feira, foi o pior desempenho do Vasco do ano, com uma equipe que estão falando que estão se formando, que estava... Pô, o Barbieri falou que a equipe estava cansada, pelo amor de Deus. A equipe do ABC vinha com 4 desfalques. A equipe do ABC vinha com as mesmas partidas que o Vasco fez em uma semana. Isso não é desculpa, meus amigos. É um vexame histórico que a gente está apagando. A gente vai colocar a bola para frente a partir de agora. Mas o Vasco praticamente aí acabou com o seu ano, porque a Copa do Brasil era um campeonato importante, mais fácil, né? Entre aspas, mais fácil, porque tem grandes equipes, mas era um mata-mata. Bem mais fácil que jogar um campeonato de 38 rodadas de brasileiro, que vai ser dificílimo para o Vasco, e o Vasco precisa de reforços urgentemente, porque com essa equipe, né, e com os reservas aí, a equipe que vai entrar dentro de campo para tentar suprir algumas ausências de cartões amarelos, ou expulsões, ou contusões, não vai dar. O Vasco precisa de contratar muito mais jogadores, e esses gestores da SAF aí, incompetentes, principalmente o seu Paulo Brax, tem que botar o dinheiro na mesa e contratar jogadores o mais rápido possível, pois a situação vai ser muito complicada. Pedro Raul não dá mais. Pedro Raul não tem como mais cobrar pênalti. Pedro Raul não tem como mais ser titular do Vasco. Precisamos urgentemente de um camisa 9. Esse jogador, psicologicamente,
não tem como vestir a camisa do Vasco. Sente o peso, principalmente dessa camisa e do gigantismo do Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor e uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais tarde estaremos fazendo outro conteúdo para o canal e se der também a gente vai fazer uma live aí para falar de tudo que aconteceu nessa semana terrível do Vasco da Gama, desde o começo da derrota contra o Urubu na segunda-feira e quinta-feira diante do ABC eliminado na Copa do Brasil. Valeu, pessoal, grande abraço e um casaca no coração de todos vocês. Valeu! O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano.